Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários e nunca faça isso com fundo de papel. Você que está começando a investir agora, muito cuidado, eu vejo muito de vocês montando uma carteira, aí vem aqui ou no Status Invest ou no Investidor 10, ver quais são os fundos imobiliários mais populares, mais comentados, né? Por exemplo, aqui na lista dos 6 mais, MXRF11 em primeiro lugar, que é de papel, e VGHF11, que também é de papel. Então, se os dois são de papéis e eles são os mais famosos, eu vou comprar os dois, vou encher minha carteira de fundos imobiliários. Se tiver mais de papel, eu vou lá e compro mais. E o que é que acontece? Você acaba comprando baseado ou no mais popular, ou naquele que paga mais, né? Ou aquele mais famoso, que tem mais conteúdo, ou que alguém recomendou para você. E eu digo para você, se você fizer esse tipo de estratégia, você vai se dar mal, você vai se lascar em breve, porque a estratégia por trás de fundo de papel é outra. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona a estratégia do fundo de papel, certo? Como é que funciona a estratégia do fundo de papel? Basicamente, a maioria das carteiras que eu vejo de fundos imobiliários estão todas concentradas em fundo de papel indexado majoritariamente à inflação ou indexado majoritariamente ao CDI, que eu vejo muito. Só que a estratégia, como é que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma: você precisa basicamente, na sua carteira, na composição de papel, você precisa de 3 fundos imobiliários, certo? Eu vou mostrar os 3 aqui, mas não é uma recomendação, não é para você comprar os fundos que eu estou falando, é porque através desses fundos eu consigo mostrar a estratégia por trás de fundo de papel. Bora lá. Primeiro, KNSCR11. Aí você diz, poxa, bacana, acertei. Sim, você acertou. Por quê? Ele está na casa de R$ 102,94, está com um dividendo de 11,55, ou seja, muito distante do que está o CDI atualmente, que é 14,25. Mas por que ele está distante o dividendo? Porque a cotação subiu 10%. Né? Se a cotação não tivesse subido 10%, ele estaria pagando 14,25 se você tivesse comprado agora. Quem comprou antes pegou 14,25. Por quê? Porque ele é um fundo indexado 100% ao CDI. Ó. CDI mais 2,27. Ou seja, se eu tenho uma carteira, dentro dessa carteira eu tenho um fundo de papel, eu tenho que ter um fundo de papel indexado majoritariamente ao CDI. Então, se é na sua carteira de papel, no segmento de papel, você não tem um fundo indexado ao CDI, você está perdendo dinheiro, porque nos últimos 5 anos o CDI sempre ficou na casa dos 2 dígitos na maioria do tempo. Então, se você não tem esse tipo de fundo na sua carteira, você perdeu dinheiro, você está perdendo e você perderá. Eu preciso comprar o KNCR11? Não, você precisa comprar um outro fundo que esteja indexado ao CDI. E aonde é que eu encontro isso? No relatório gerencial. Próximo fundo que eu preciso ter na minha carteira: um fundo que seja indexado majoritariamente, ou seja, quase 100% da sua carteira, indexado à inflação. Por quê? Porque o CDI vai estar alto, mas nós sabemos que no longo prazo a inflação sempre vence o CDI. Anote aí no seu caderno. Nós estamos vivendo um quadro de exceção
No longo prazo, a inflação sempre vence o CDI. Por isso que os fundos de tijolos são indexados à inflação e não ao CDI. CDI traz muito dinheiro no curto prazo, mas perde para a inflação no longo prazo. Um exemplo é o KCRE 11, na casa de R$ 8,91, dividendo de 12,76, certo? E por que ele é interessante? Porque a carteira inteira é IPCA mais 10,25. No segmento lá de renda fixa, está havendo uma comemoração, porque está comprando renda fixa IPCA mais 7. Então lá está uma festa. Só que o IPCA mais 7 da renda fixa tem um desconto de um imposto de renda de no mínimo 17% sobre aquilo que você ganhou. Aqui não. Aqui você vai ganhar IPCA mais 10,25 isento de imposto de renda. Logo, eu preciso de um fundo 100% indexado ao CDI, 100% indexado à inflação, certo? E o que está faltando agora nessa carteira? O ponto de equilíbrio. Qual seria o ponto de equilíbrio? KNSC 11 são exemplos. Cotação R$ 8,61, dividendo de 12,37 e já subiu 2,87. Como é que ele é a carteira dele? Metade. Metade inflação, IPCA mais 10,36 e metade CDI, ou seja, CDI mais 3,35. Ou seja, você está com os pés nas duas canoas. Então, é assim que se investe em fundo de papel. Muito cuidado, eu vejo muitas carteiras abarrotadas de papel de CDI, muitas carteiras abarrotadas de fundos indexados à inflação e carteiras abarrotadas de fundos que são meio a meio. Não, você precisa de 3 fundos de papel. Um indexado ao CDI, um indexado à inflação e um meio a meio. Passou disso é frescura. Passou disso é modinha para ganhar dinheiro, para influenciar você, para você estar pagando mentoria, curso. Não, deixa de arrumação. Nós estamos no período, hoje em dia, que não é o início lá dos canais de investimento. No início dos canais de investimento, a gente via muita marmota, muita gambiarra, muita gente fez dinheiro fazendo marmota no YouTube. Nós já estamos em 2025, nós precisamos ser mais críticos. O que é que eu preciso? De um fundo de papel indexado ao CDI, um fundo de papel indexado à inflação e eu preciso de um fundo de papel meio a meio. Ah, vou botar 2 de CDI, é a mesma coisa. Vou botar 2 de inflação, está fazendo a mesma coisa. Vou botar 2, está fazendo também a mesma coisa. Você que tem que ter fundos onde você ganhe independente do cenário. Esse é o raciocínio para fundo de papel. Se você não está fazendo essa estratégia, você vai perder dinheiro no longo prazo com os seus fundos de papéis. Por quê? Porque não tem como você ganhar em todos os cenários, né? Então, como não tem como você ganhar em todos os cenários, você tem que estar presente em todos os cenários, né? Tá em todos os cenários. Por que eu digo isso? Porque se eu tenho fundos concentrados em CDI, eu só vou ganhar dinheiro quando o CDI estiver alto. Se eu tenho um fundo indexado à inflação, eu vou ganhar dinheiro só quando a inflação está alta. E a maioria de vocês tem fundos que são meio a meio, como MXF11, CPTS, uma RECA que é meio a meio. Então eu vou ganhar dinheiro quando os dois estiverem alto, inflação e CDI. Só que quando inflação e CDI estiverem alto, é um estado de exceção. Então eu tenho que ter o quê? Sempre 3 fundos de papel na minha carteira. Para quê? Se o CDI estiver baixo, eu estou ganhando com aquele que está com inflação alta e aquele que está meio a meio. Se o CDI está alto, eu estou ganhando com o meu fundo de CDI e estou ganhando
com meu fundo meio a meio. E se todo mundo está alto, então eu ganho no CDI alto, ganho na inflação alta e ganho no meu fundo que está meio a meio. Eu só vou perder dinheiro independente do cenário é quando Selic estiver muito baixa, inflação estiver muito baixa, aí eu acabo perdendo, porque aí todo mundo perderia, independente de estar concentrado ou não em um determinado fundo. Então, essa é a estratégia. Deixem de ficar assistindo conteúdo que se inventa a roda para ganhar visualização, para ganhar curtida, para vender mentoria. Deixem de marmota e de mugango nessa altura do campeonato, que nós estamos em 2025, certo? Valeu, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Curte aqui embaixo, seguindo o nosso canal. Até mais informações sobre fundos imobiliários.